aborto, infanticídio e eutanásia. Ninguém começa a defender essas três formas de morte assim, do nada. Isso tudo começa com a ideia de que existe um tipo de vida ou uma vida que não vale a pena ser vivida. Quem de nós nunca ouviu alguém dizer que é melhor abortar determinada criança do que deixar que ela venha à vida e viva uma situação de miserabilidade? Ou então, quando nos referimos a uma pessoa em estado vegetativo ou acamada ou já muito velha, nós dizemos, foi melhor assim, pelo menos ela não fica sofrendo ao falar da morte desta pessoa. Meu nome é Regiane Chiqueleiro. Você pode conhecer um pouquinho do meu trabalho no Instagram pelo @Regiane_Chiqueleiro, e hoje eu vou falar para você da ideia central abordada no livro O que aconteceu com a raça humana. Este livro traz uma abordagem sobre a sacralidade da vida humana por sermos a imagem e semelhança de Deus, e também se refere a como esse fato, essa verdade absoluta do valor da vida humana impacta nossas vidas e nossas atitudes quando nos reportamos ou quando estamos diante de questões como o aborto, o infanticídio e a eutanásia. O livro nos traz uma ideia de como é que o valor da vida humana tem sido alterado, ele tem sido desvalorizado a partir de concepções e de ideias existentes nos tempos, como uma elite científica ou uma elite política pode alterar as concepções ou a forma de se tratar a vida humana, de modo que coisas que eram inimagináveis há 20 anos se tornam totalmente aceitáveis nos dias de hoje. Este livro foi escrito na década de 80 e traz verdades que parece que foi escrito ontem. Everett Koop e Francis Schaeffer, seus escritores, nos mostram como a vida humana tem sido desvalorizada e como essas ideias têm avançado e sido impregnadas na sociedade e como nós, cristãos, devemos agir ou retaliar essa desvalorização da vida humana. Foi o cristianismo que moldou toda a formação da sociedade ocidental e sempre tivemos o valor da vida humana como um valor muito alto. No entanto, este valor tem sido reduzido, está lá embaixo. E na página 29, os autores nos explicam o seguinte: por que a nossa sociedade mudou? O que nos levou a desvalorizarmos a vida? A resposta é clara. O consenso da nossa sociedade não gira mais em torno da base judaico-cristã, mas da base humanista, onde tudo é relativo. O humanismo torna o homem a medida de todas as coisas e ele coloca o homem e não Deus no centro de tudo. Saímos de um conceito em que a vida humana é um valor absoluto para um conceito de valor mutável, em que o valor da vida humana se altera de acordo com as circunstâncias, com o tempo em que se fala e também com a ideia da elite dominante ou a elite científica daquele tempo. Um claro exemplo disto, da desvalorização da vida humana, começa com a teoria da evolução. Pois se toda forma de vida veio por acaso, se formou até chegar ao ser humano, logo não há um motivo para a existência da vida humana. Se não há um motivo para a existência, perde-se a dignidade da vida humana e o valor dela. Isso nos considera meros acasos, acidentes do universo e nos levaria com toda certeza a sermos tratados como cobaias. E é isso que os autores nos explicam na página 38. Se o homem não foi feito à imagem de Deus, então nada impede a desumanidade. Não há uma boa razão para a humanidade se considerar especial e a vida humana é barateada. Pode-se ver isso em muitas das grandes questões debatidas na sociedade atual. O aborto, o infanticídio e a eutanásia, o aumento do abuso infantil e da violência de todos os gêneros, a pornografia e seus tipos particulares de violência que se evidenciam no sadomasoquismo, a tortura rotineira de prisioneiros políticos em muitas partes do mundo, a explosão do crime e a violência aleatória que nos cerca. Quando o valor da vida humana é relativizado, partindo-se do conceito humanista, então nós temos um avanço do aborto, do infanticídio e da eutanásia. Ao falar do aborto, por exemplo, um grande argumento utilizado por aqueles que são os
abortistas que defendem o aborto, é dizer que quando o aborto é legalizado, então o abuso infantil tende a diminuir. Isso não é verdade, porque na prática não se evidencia, muito pelo contrário. E há um problema nessa afirmativa. Veja, utilizar-se do argumento de que é bom legalizar o aborto, autorizar o aborto para diminuir o abuso infantil, é o mesmo que dizer que é melhor matar uma criança do que permitir que ela nasça e talvez, quem sabe, em uma possível hipótese futura, ela venha a sofrer algum tipo de abuso. Bem, é melhor matar a criança e evitar que ela corra o risco, então? De igual modo, não condiz com a verdade dizer que o abuso infantil tem diminuído. Tanto porque isso não se comprova na prática, quanto porque, ao autorizar o aborto, está se desvalorizando um estágio da vida humana. Logo, esse valor passa a ser relativizado também nas outras fases da vida humana, que é, por exemplo, quando essa criança já veio ao mundo. Se uma pessoa pode matar um bebê dentro do ventre, o que a impediria de se sentir autorizada ou no direito de maltratar essa criança, de bater um pouquinho nessa criança ou de abusar dela quando ela está presente, quando ela já saiu do ventre? Afinal, por que ela teria direito de matar o bebê instantes antes, quando estava dentro do ventre, e não teria direito agora de dar umas palmadas, umas varadas ou, quem sabe, umas pauladas? Não há como dizer em que momento a vida humana, o feto, se torna um bebê viável, já que cada vez mais, com o avanço da medicina, bebês prematuros têm sobrevivido. De igual modo, não há como se dizer em que instante entre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide e o nascimento do bebê não havia uma vida. Em que momento a vida é sem valor e insignificante e no instante seguinte ela passa a ser preciosa, valorosa e digna de ser salva. Ao nos retratarmos ao aborto, é bom lembrar do seguinte: o aborto tem se tornado uma via de mão dupla. Por um lado, a permissividade sexual e a degradação da família têm levado ao grande número de abortos. De igual modo, o aborto tem levado à permissividade sexual e à destruição da família. E como nós, cristãos, devemos agir nesse meio, nessa circunstância? Muitas vezes os defensores do aborto, ou em praticamente 100% das vezes, eles ocultam, omitem, não falam para as mulheres as verdadeiras consequências dessa prática, de modo que eles ocultam delas as consequências psicológicas, as consequências físicas e emocionais que essas mulheres possam vir e muito provavelmente virão a sofrer no futuro. É aí que nós entramos. Ainda que devamos sim levar muito a sério a questão do assassinato de bebês no ventre, também devemos ter misericórdia e compaixão das mulheres que praticam esse ato, porque muitas vezes elas estão sendo enganadas e elas precisam da nossa compaixão. O aborto, ao contrário do que os defensores dele adoram dizer e argumentar, não é uma questão religiosa. É uma questão de dignidade da vida humana. O futuro do nascituro é o futuro da raça humana. E é a partir disso que a gente entra já na questão do infanticídio. O infanticídio é o assassinato de um bebê recém-nascido por ato direto ou por omissão, por privação, por exemplo, de alimento. Pode até parecer um tanto quanto estranho falarmos de infanticídio, já que é uma coisa que parece tão distante de nós, uma ideia muito afastada de nós. Mas ele começa justamente naquela nossa ideia de que foi melhor assim, coitadinha dessa criança, se tivesse sobrevivido só iria sofrer. São essas pequenas pílulas, essas pequenas ideias que nos levam ou que formam, que moldam o imaginário comum para, mais adiante, aceitar o infanticídio. Defensores do infanticídio para bebês dizem muitas vezes que o infanticídio deveria ser incentivado ou permitido para evitar que crianças cresçam e tenham uma vida de baixa qualidade ou uma vida miserável. Mas quem define o que é uma vida de baixa qualidade? Quem define o que é uma vida miserável? Quem define que essas crianças vão crescer com uma vida de baixa qualidade e serem infelizes? Esse é um argumento para evitar que sejam infelizes. Mas quantas crianças perfeitas, sem nenhum problema, nós conhecemos que são crianças infelizes?
A premissa para o infanticídio é basicamente a mesma do aborto. É melhor vida nenhuma do que uma vida de baixa qualidade, ou uma vida em que se arrisca viver com baixa qualidade. E a partir disso, os autores começam a ressaltar a atitude da classe médica com relação às questões do valor da vida. O médico, que antes tinha a incumbência de salvar uma vida, a vida do paciente, muitas vezes hoje tem sim salvado vidas, mas não por amor ao paciente ou em defesa do paciente, mas tentado, por exemplo, aliviar o sofrimento da família. O infanticídio tem se tornado uma forma de aliviar o fardo social e familiar, de modo que podemos muito bem pensar que quando nós nos tornarmos um fardo social ou familiar, nada impedirá que sejamos eliminados. Os autores nos trazem um pequeno trecho da fala de um professor, dita em 1954. Na página 90 e 91 está dito o seguinte pelo professor Millard Everett. Minha opinião, e não peço que ninguém concorde comigo, é: no futuro, quando a opinião pública estiver preparada, com pequenas pílulas, nenhuma criança deveria ser admitida à sociedade dos vivos caso, sem dúvida, ela sofresse algum tipo de deficiência social, por exemplo, deficiências físicas ou mentais que o impedissem do casamento ou fizessem outras pessoas tolerarem sua companhia por misericórdia. E acrescenta: isso redundaria não só na esterilização eugenista, mas também na eutanásia por conta de acidentes de nascimento que não podem ser previstos. Veja, esse professor disse isso em 1954. Não parece muito atual? Não parece exatamente o discurso que vemos hoje quando falamos, por exemplo, do aborto? Um grande problema abordado pelo livro é justamente essa ideia da classe médica. De modo que muitas vezes eles têm convencido a família a eliminar aquela criança ou deixá-la privada. Lembrando que estamos falando de um livro da década de 80. Após isso, o aborto, que já era legalizado a esse tempo, avançou muito e tomou muito espaço nos Estados Unidos, e também é possível identificar possíveis deficiências da criança ainda dentro do ventre. Muitas vezes essa criança não chega a um fator, a um momento do infanticídio, mas ela é abortada antes disso, justamente porque alguns exames hoje, como por exemplo a translucência nucal, permite que se verifiquem doenças ou deficiências que essa criança vá ter quando nascer, e isso incentiva a eliminação dessa criança, ainda no ventre. Mas aqui o livro aborda que muitas vezes os médicos incentivam as famílias a deixarem aquela criança porque ela vai ter uma péssima vida, porque não vai ter qualidade de vida, ou muitas vezes porque ela possa vir a falecer depois. Como nós temos no Brasil o caso dos fetos anencefálicos, seria o caso dessa criança ainda nascer, e porque ela vai viver muito pouco tempo, deixa ela aqui, não vamos incentivar que ela viva mais tempo. Seria mais ou menos essa ideia retratada aqui. E os médicos então incentivariam os pais a deixarem a criança, e quando o arrependimento bate, aqueles médicos não estão lá. Não tem ninguém para sustentar a família. E é aí que surge o nosso dever enquanto cristãos, de amparar essas famílias. Há um fator interessante aqui. Se hoje nós aceitamos a eliminação, por exemplo, de crianças inúteis, o que nos impedirá de aceitar a eliminação de crianças que sejam socialmente perturbadoras? Os autores citam um exemplo interessante. Quando nós relativizamos a vida humana ou estamos a limitar quem merece, quem é perturbador ou aquilo que prejudica a sociedade, desvalorizando a vida humana, então o que impediria que fechasse uma favela, por exemplo, e deixasse-a sem suprimentos, para que as pessoas lá morressem de fome, para resolver assim o problema da pobreza? Essas são as consequências da relativização da vida humana. Aos poucos, nós aceitamos a obsolescência programada do casamento. Aceitamos que as pessoas adotem bebês a partir do sexo delas. Então, por que não podemos aceitar que abortem bebês pelo mesmo fator? Isso tudo pode parecer muito distante de nós, ou impraticável, ou muito absurdo.
Mas veja, para que tudo isso aconteça, para que a vida humana perca totalmente o seu valor, basta um pequeno grupo, uma pequena elite científica e um público apático. Quando nós permitimos que um grupo de pessoas diga qual vida merece, qual não merece ser vivida, qual é incômoda ou qual é benéfica para a sociedade, então a vida humana é relativizada e todas as barreiras, todos os obstáculos para a destruição dessa vida humana caem por terra. A ideia é justamente nos mostrar como, a partir da desvalorização de uma única vida humana, todas as outras passam a ser relativizadas. Uma sociedade que acredita que tem o direito de matar bebês, também acreditará que tem direito de se livrar dos mais idosos, especialmente em uma sociedade com um sentimento cada vez mais antifamiliar. Logo, os jovens olharão para os mais idosos e acharão que eles estão lhes atrapalhando de viver suas vidas, de curtir a vida, de viver os prazeres da vida, porque esses idosos, além de estar dando problemas financeiros, estão tomando o tempo e a qualidade de vida desses mais novos. A eutanásia surge a partir de uma ideia de se acabar de uma vez por todas com uma vida insuportável de ser vivida. Mas quem define o que é essa vida insuportável? Como o nome de morte misericordiosa, tenta-se incutir nas pessoas a possibilidade ou a aceitação da morte daqueles que estão vivendo uma vida não tão perfeita. Quando deveríamos incentivar uma melhor qualidade de vida ou tratamentos médicos que melhorassem a qualidade de vida das pessoas, especialmente os mais velhos, estamos dando a eles a possibilidade de acabarem com suas vidas miseráveis. Quando nós aceitamos essa ideia de que a pessoa que vive em estado vegetativo tem o direito ou poderia tirar a sua vida de forma, isso seria um modo de misericórdia com ela, então gradativamente também aceitaremos que pessoas enfermas, pessoas senis, pessoas com retardamento mental também sejam eliminadas. E desta forma nós caminhamos para o nazismo. Qualquer motivo poderá levar as pessoas a serem eliminadas. Ter bebês é caro e inconveniente. Manter idosos é caro e inconveniente. E desta forma nós caminhamos para a morte seletiva e a um verdadeiro genocídio da raça humana. Há relatos, por exemplo, de que durante a Segunda Guerra Mundial se matavam inclusive crianças que faziam xixi na cama. É interessante observar que o que é trazido no livro, que uma pessoa em estado moribundo raramente deseja tirar sua vida. Muito pelo contrário, ela se agarra em toda a esperança possível para que ela possa continuar viva. É incrível como os mesmos argumentos utilizados para o aborto são utilizados na defesa da eutanásia. Assim como os senhores de escravos diziam que a escravidão era boa para os escravos, ou os nazistas diziam que a morte de judeus era boa para um bem geral social, assim também a eutanásia é defendida sob os argumentos mais deploráveis, disfarçada de gesto humanitário. O livro observa que a ação de Hitler, por exemplo, só foi possível nesse avanço da eutanásia e até mesmo do aborto, porque a classe médica da época já aceitava, já tinha a vida humana como desvalorizada ou não a considerava como um valor absoluto ou como sagrada. Hitler não chegou do nada sendo aceito. A desumanidade monstruosa, ela é feita em pequenas partes, de forma gradativa, vai avançando e modulando a nossa mente, a nossa aceitação. Isso tudo é feito através da linguagem. O aborto, por exemplo, que é um assassinato de bebês, já não é chamado dessa forma, é terminação da gravidez, eliminação do tecido fetal. As palavras têm poder, a linguagem tem poder, e ela tem o poder de modular os nossos conceitos, inclusive sobre o valor da vida humana. Como cristãos, não podemos ficar apáticos, absortos a toda essa gradativa e galopante desvalorização da vida humana. Sabemos que a vida humana é sagrada e precisamos lutar por ela. Precisamos defendê-la, tornar isso a nossa luta principal, o nosso tema principal. Mas veja, não basta nós dizermos que abortar é errado. Nós precisamos também estar dispostos a auxiliar, estar prontos a arcar com as consequências daquilo que defendemos.
Se dissermos para uma moça, uma mãe solteira, que ela não deve abortar, que o aborto é errado, que o aborto é pecado, ou que o aborto está acabando com uma vida humana que possui valor intrínseco, nós precisamos arcar com as consequências disso, por exemplo, auxiliando esta mãe com o cuidado dessa criança, porque muitas vezes ela não terá condições de fazer isso. Caso não façamos isto, ainda não estaremos demonstrando amor e estaremos sendo hipócritas. Quando nós nos opomos à eutanásia, precisamos estar dispostos a, por exemplo, auxiliar aquela família que está agora cuidando de uma pessoa em estado vegetativo ou uma pessoa idosa, auxiliar esta família no cuidado com esse idoso, seja com o nosso tempo, seja dispondo de alguém para fazê-lo, ou seja com o nosso dinheiro. Na página 140 encontramos a explicação para isto. Precisamos ser realistas. As alternativas que discutimos demandam um alto preço. Quando dizemos que o aborto, o infanticídio e a eutanásia é errado, isso demanda um alto preço. Elas custarão a cada um de nós parte da paz e prosperidade pessoais, mas precisamos fazê-las, antes de tudo porque é a coisa certa. Isso é ensinado por toda a Bíblia e, em especial, nas palavras de Jesus. Em nossa luta pela manutenção da sacralidade da vida humana, da ideia de que a vida humana é a imagem e semelhança de Deus, que isto é uma verdade absoluta, primeiro precisamos nos render ao senhorio de Cristo e depois precisamos efetivamente lutar com as medidas constitucionais que nós ainda temos. Precisamos também nos opor à criação de leis ou às leis já existentes que atuem na desvalorização desta vida humana. Na página 219, então nós que somos cristãos precisamos lutar com determinação e sacrifício pelo indivíduo na sociedade e prover cuidado amoroso às pessoas. Assim o mundo verdadeiramente sentirá nossa presença em seu meio como o verdadeiro sal da terra. Se as pessoas zombam ou creem em Cristo, isso é resultado de como nós temos vivido. Se nós não fizermos desta pauta de defesa da vida humana uma pauta, uma guerra pessoal, então nós não estamos sendo o sal da terra. Ao chegar até aqui, talvez você esteja se perguntando como efetivamente nós podemos fazer disso nossa pauta, nossa função de vida, lutar pelo valor, pela valorização da vida humana, pela manutenção da sacralidade da vida humana, por ser ela a imagem e semelhança de Deus. Na página 224 há uma pequena regra, uma pequena forma de nos mostrar como nós podemos fazer disso nossa bandeira. Hoje começamos aqui com você como um indivíduo. Informe-se. Informe a sua família e vizinhos sobre o aborto, o infanticídio e a eutanásia. Conte-lhes os fatos sobre o desenvolvimento da criança em gestação. Explique-lhes o caso médico e jurídico sobre o feto. Você ficará surpreso sobre quão poucas pessoas de fato conhecem essas questões. As opiniões são formadas em geral com base na emoção ou com apenas um mínimo de informação. Procure informar a si mesmo e aos outros com os fatos completos sobre essas questões de vida e morte. Elas falam por si. Como indivíduos, nós também podemos pensar melhor em nossa responsabilidade política, em quem votamos, em não colocar no poder pessoas que agem contra a vida humana. O aborto, por exemplo, nos Estados Unidos, foi um tema mantido em pauta. Pessoas ganharam e perderam votos por defendê-lo ou não. Aos poucos indivíduos, um pequeno grupo se formou e manteve esse assunto, o aborto, em pauta, de modo que o aborto, que foi autorizado nos Estados Unidos com o caso Roe versus Wade na década de 70, e esse livro foi escrito na década de 80, continuou sendo um assunto em pauta até os dias de hoje. Aos poucos, gradativamente, indivíduos, pessoas, um pequeno grupo de pessoas que nunca deixou o assunto morrer, que lutou pela valorização da vida humana, foi colocando no poder políticos que também defendiam seus valores. De modo que, após aproximadamente 50 anos da aprovação do Roe versus Wade, após milhões de bebês assassinados, a lei finalmente foi revogada. Lembre-se, indivíduos fazem a diferença.